Clamor com Márcia Martins. Bom dia, paz do Senhor. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste, na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Escuta a minha oração, ó Deus. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas de holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Hoje nós vamos começar a leitura do Salmo 119. Cada dia vamos lendo um pouquinho, ok? Já que terminamos o livro de Provérbios, vamos agora começar no livro de Salmos, especialmente o Salmo de número 119. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Este Salmo 119, ele vai acompanhando as letras do alfabeto hebraico. A primeira letra é o Aleph, então ele é tipo um acróstico, ok? Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Esta foi a primeira letra, o Aleph, ok? Então, hoje, sexta-feira, eu compartilhei com vocês a necessidade, né, de orar por Israel, porque os muçulmanos, eles prepararam, né, tinham preparado para hoje uma grande ofensiva para matar os judeus onde quer que eles estivessem, fora de Israel, já que eles não conseguem entrar em Israel para destruir Israel e matar os judeus. Eles estavam, né, conclamando todo muçulmano que está vivendo fora de seus países, no estrangeiro, né, são cerca de 7 milhões, que eles identificassem e exterminassem os judeus com atos terroristas. Você vê, né, como o diabo ele quer a todo custo, né, destruir este povo como uma vingança contra Jesus, porque este povo foi gerado, né, porque Jesus foi gerado a partir do povo judeu. Mas, assim como o povo judeu está nas mãos do Senhor e o inimigo não vai, né, conseguir os intentos dele, só mesmo aquilo que o Senhor já determinou, também nas nossas vidas nós declaramos que Satanás não tem poder para interferir nos planos de Deus.
Nós abraçamos os planos de Deus para as nossas vidas, abraçamos o propósito do Senhor para as nossas vidas. E nada poderá nos deter, né? Quando nós queremos fazer a vontade do Senhor, Ele vai nos levar por caminhos. Necessitamos confiar, ter fé e crer que no momento certo, a porta certa, o Senhor vai estar abrindo. Vocês sabem que eu estou aí nessa batalha de fé com relação à minha viagem, né, que eu me propus estar indo a partir do dia 20 de setembro de volta à Índia e ao Nepal. E eu tenho convicção de que, né, o Senhor deseja me levar para continuar a obra nesse campo missionário, um dos mais difíceis que eu estive, e eu me dispus a ir. Mas, inclusive, já tiramos o visto. Agora eu estou na batalha da fé com o Senhor para que Ele seja glorificado na passagem aérea, né? A passagem aérea é cara, né? E eu estou esperando que o Senhor vá fazer algo, né? Como só Ele, o Deus do impossível, faz. E aí eu vou contar para vocês, eu vou poder ter aqui um testemunho, né, de como é que o Senhor fez para que chegasse às minhas mãos o recurso para que eu possa, então, cumprir o propósito do Senhor, a vontade do Senhor de estar indo ao campo missionário para colher as almas para Jesus. Ontem à noite, a igreja Ágape, tem várias igrejas Ágape, eu não sei falar para vocês, a igreja eu só sei que chama Ágape, não é? Era aniversário da minha irmã e então ela quis estar no culto da noite nessa igreja porque ia ser um culto somente de adoração, foi 1 hora de louvor. E então eu fui, né, e 1 hora de louvor, e quando nós estamos adorando, o inimigo ele é derrotado, né? A adoração é uma arma poderosíssima para vencermos as batalhas que nós não conseguimos lutar, que o inimigo é, né, mais forte do que nós. Esta é a arma, a adoração. Esses dias, né, eu tenho compartilhado com vocês sobre fé, né, sobre intercessão, sobre adoração. Inclusive, nós estamos aqui nesse estudo, né, sobre a falsa adoração e o adultério, que eu ainda não consegui prosseguir. Vamos ver se hoje nós conseguimos, não é verdade? E, bom, deixa eu compartilhar uma notícia com vocês. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וחלה גילה ורינה דיצה Na quinta-feira passada, agora, foi apresentado um painel sobre a situação dos cristãos na Coreia do Norte. Este painel foi apresentado durante uma reunião da Comissão de Ética e Liberdade Religiosa do Departamento de Estado americano, lá nos Estados Unidos, né? O país número 1 em perseguição, que é a Coreia do Norte, ele foi tema, inclusive, né, de um filme que eles apresentaram com o nome Humanidade Negada, Liberdade Religiosa na Coreia do Norte. Foi exibido este filme lá no Senado, inclusive, para os senadores norte-americanos. E esse pastor que né, deu o testemunho dele, pastor Kenneth, ele é um ex-prisioneiro, ele foi feito prisioneiro em 2014, lá na Coreia do Norte. E ele disse que, né, a situação na Coreia do Norte é absolutamente terrível, né? Este documentário mostrou isso, como que a situação para os cristãos é algo, né, completamente desumano, o que eles fazem com os cristãos.
Mas este pastor, ele disse que o governo tem mais medo do cristianismo do que das armas nucleares lá na Coreia do Norte. E eles dizem o seguinte, né? Se as pessoas se voltarem para Deus, nós cairemos. O governo da Coreia do Norte sabe isso. Então, eles eliminam todo cristão e matam, inclusive, seus pais. As coreanas, muitas coreanas, são enviadas como escravas sexuais para a China. Então, a situação deste povo é terrível. E este pastor, embora ele tenha caído preso em 2014, ele conseguiu ser liberto, ele continua lutando pela Coreia do Norte. Ele coloca páginas de Bíblia dentro de garrafas com arroz, coloca essas garrafas no rio para que essas garrafas desçam pelo rio e caiam nas mãos dos coreanos. Como eles têm muita fome, eles recolhem a garrafa com arroz e acabam recebendo mais do que arroz, recebem o alimento também da palavra de Deus. Nós também estamos com o nosso esforço missionário para alcançar os povos não alcançados para Jesus, as áreas não alcançadas. E por isso nós estamos com o projeto Azra, que é o projeto Esperança, direcionado para as favelas ao sul de Delhi, que é a capital da Índia. E é este projeto, né, que eu devo estar visitando a partir de setembro. Nós temos 2 pequenas escolas para crianças, são 60 crianças que nós estamos atendendo atualmente. Mas nós temos no nosso coração expandir grandemente e alcançar as crianças e as famílias. 9 favelas. Essas 9 favelas são o nosso alvo e eu estou indo para lançar mais ainda da semente do Evangelho em meio a essas favelas ali na Índia. Deus tem usado essas crianças para transformar suas famílias, tanto no Sanjay Camp como no Mazdur Camp. O Mazdur é povo muçulmano, no Sanjay, basicamente, o povo hindu. E está ali a pastora Mona com a sua equipe dando sangue, né, neste projeto. Wagner, bom dia. Graça e paz para você, Wagner. Mas nós precisamos enviar o sustento, né, dinheiro para comprar comida para as crianças, para pagar as professoras, para que esta obra continue frutificando e indo adiante. Então, se você é nosso parceiro, se você caminha conosco, se não é, você está sendo convidado a caminhar conosco, ok? Dê a sua oferta mensal, não importa o valor, né? Porque o valor é Deus quem sabe, né? A capacidade de cada um de contribuir para a obra do reino de Deus. Mas é uma das opções que você tem é estar investindo no projeto Azra. E se você deseja, ok? Contribuir, eu vou te passar meu WhatsApp. O Wagner está dizendo que hoje está sem a rádio, ou seja, eu não sabia, a rádio está de novo fora do ar, né? Ainda bem que eu tenho o recurso aqui do Face Alive, né? Ninguém me avisou, Wagner, que eu estou fora do ar, né? É uma pena. Mas depois eu passo esse programa, então, para vocês no WhatsApp, né? Posto no Facebook. E o pessoal que está tão acostumado, né, com o programa diariamente, os nossos ouvintes fiéis, hoje eles estão tristes, né? Porque a rádio não está no ar para eles. Não sei o que aconteceu. Talvez aí algum problema de novo lá na antena, né, de transmissão. Wagner não entrou nem um pouquinho, nem o começo do programa? Ou saiu do ar foi agora? Depois você me informa, tá bom? Me fala aí. Se a rádio estava no ar e saiu do ar agora, ou se ela já estava fora do ar, ok? Os oprimidos, libertem eles da prisão. A quem enviarei para levar o evangelho às nações. O mundo clama pela luz da escuridão. O Senhor Jesus, Ele chama homens e mulheres para fazer a sua vontade. E se você aí que está me ouvindo
indo. Deseja cumprir o ide do Senhor, levar às nações a salvação, a cura. Cante comigo. Leva-me, usa-me, eis-me aqui. Eu quero ser profeta. É isso, né? Leva-me às nações. Eu estou na leitura do livro de Gálatas, até já terminei, mas eu quero voltar no capítulo 5 com vocês, porque já tem um tempinho que eu estava querendo compartilhar. Mas nós vamos ter que abreviar aqui, né? O capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei separam-se de Cristo, caíram da graça. É verdade, né? Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E esta expressão, a fé que atua pelo amor, né? Ela é, assim, algo para que a gente possa entender, nós temos que meditar a respeito. A fé atua pelo amor. Gálatas 5:6. A fé atua pelo amor, não é? E eu falei, como assim? Como assim a fé atua pelo amor? Fé que atua pelo amor. Bom, para que sua fé funcione, você pode andar em amor com Deus e com as pessoas. Você precisa, né, andar. Mas nós temos que tomar cuidado para que, tentando obter fé, tentando andar em amor, a gente não acabe caindo como os Gálatas na prática da lei. Que a gente não acabe fazendo por nosso próprio esforço, né? A fé não pode estar ligada ao nosso esforço próprio. Então, é bastante delicada a questão, é bastante profundo o entendimento, né? Porque muitas vezes a gente pensa, bom, para que a minha fé funcione, então eu tenho que andar em amor com Deus e com as pessoas, certo? Então, se a minha fé não está operando ultimamente, a razão provável seria que eu não estou andando em amor, eu não estou amando bem o suficiente, né? E aí você pode pensar, bom, eu tenho que amar melhor para que a minha fé possa ser mais efetiva. Então você já se enche de culpa. Peraí, a minha fé não está funcionando. Por que a minha fé não é uma fé operante? Ah, é porque eu não amo o Senhor o suficiente, é porque eu não amo as pessoas o suficiente. Ah, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esforçar por amar mais. E do momento em que você coloca os olhos em você mesmo e no seu esforço, ok? Isso se transforma em lei. Porque aí você pensa, se eu me esforçar por amar mais, né? Esse esforço próprio vai ser lei e não fé. Bom dia, Luísa. Esse amor que fala, a fé opera pelo amor, o Senhor está falando do amor ágape, do amor dele, grandioso e incondicional. Então, o correto, né, o raciocínio correto, o entendimento correto sobre esta palavra de Gálatas, que a fé opera pelo amor, ou atua, né, pelo amor. Cada versão traz aqui de uma maneira. Muito bem. Nós poderíamos traduzir essa expressão da seguinte maneira. A fé, a nossa fé, ela funciona através do amor de Deus por nós. E não do nosso amor por Ele, porque o nosso amor por Ele vai ser sempre precário, deficiente, pequeno demais, não é? Então, a fé opera pelo amor, mas pelo amor de Deus por nós. Porque quando nós nos tornamos capazes de entender o quanto o Senhor nos ama,
e isso é a maior conquista que nós podemos obter na nossa vida cristã, é alcançar esta revelação do amor de Deus por nós, quando nós formos capazes de entender em todas as dimensões, largura, altura, profundidade, não é? Todas as dimensões deste amor. Nós vamos ser cheios de toda a plenitude de Deus, conforme diz o texto de Efésios 3, ali de 18 a 20. E Ele, Deus, será capaz, então, de fazer bem mais do que tudo aquilo que pedimos através da nossa fé, tudo aquilo que somos capazes de crer. Então, aqui este verso, Gálatas 5:6, a fé atua pelo amor, significa que a fé funciona quando nós entendemos o quanto Deus nos ama, o quanto o Senhor nos ama. Ele nos ama de uma maneira incondicional e não está baseado na nossa performance. Sempre a gente tem a tendência de nos voltar para nós mesmos, para a nossa performance e basear o amor que Deus nos tem naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer pelo Senhor. E este é um erro que nós cometemos, né? Vez após vez. E cada vez que você se dá conta de que você está de novo se baseando na sua performance, naquilo que você faz ou deixa de fazer para crer no amor do Senhor por você, cada vez que você se dá conta disso, você tem que se lembrar, não, o amor de Deus por mim é incondicional, esse amor é constante, este amor é independente das circunstâncias que eu estou enfrentando agora. Sejam circunstâncias positivas ou negativas, o amor de Deus não mente, não falha. E se nós tão somente conseguíssemos, né, crer na grandiosidade deste amor, então, qual é o antídoto quando a nossa fé não está funcionando? Simplesmente nós devemos imergir no amor de Deus. Quanto mais nós entendemos isso, quanto mais nos contemplamos este fato, pensamos sobre isso, e quanto mais nós agradecemos a Deus pelo amor que Ele tem por nós, mais a nossa fé vai funcionar sem esforço, de maneira natural nas nossas vidas. É claro, porque se nós conseguirmos receber o amor de Deus, nós vamos conseguir fluir este amor livremente de volta para Ele e para as pessoas ao nosso redor. Então, nós vamos alcançar a compreensão do texto lá de Romanos, né, 8, 31, 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós vemos a graça de Deus, Ele vê a nossa fé. Isso é um famoso avivalista que falou esta frase. Quando nós vemos a graça de Deus, quando nós, né, conseguimos captar a graça de Deus, o favor imerecido, né, que nós obtemos da parte dele, o perdão, todo bem, né, que o Senhor nos faz. Quando nós vemos esta graça de Deus, Ele vê a nossa fé. Porque a nossa fé é um subproduto, né, desta nossa gratidão a Deus, da nossa compreensão do quanto Ele nos ama. Nós temos que colocar o foco no amor incondicional de Deus por nós. E aí tudo mais ficará bem, né? Hebreus 12, 2 fala isso. Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Fé, então, é o resultado do nosso relacionamento pessoal com Jesus, da nossa intimidade com Ele, do nosso relacionamento de amor, da certeza de sermos amados. Então, aquilo que você pede, aquilo que você ora, você tem convicção de que o Senhor, Ele te ama e Ele está atento às suas orações e Ele vai responder de maneira perfeita, de maneira a te abençoar, ainda que você às vezes não entenda o mecanismo, a maneira como essa bênção de Deus se expressa na sua vida, né?
Às vezes a gente pensa que bênção é uma coisa, para Deus bênção é outra, porque Ele sabe o que Ele está trabalhando em cada um de nós. Amém? Então, isto é o que eu, né, estudei sobre este pedacinho deste versículo. A fé que atua pelo amor. É isso aí. Amém? אנכי מבקש, הגידנו לי, איפה הם רואים? השכר, אנכי מבקש, הגידנו לי, איפה הם רואים? השכר, אנכי מבקש, השכר, אנכי מבקש, השכר, אנכי מבקש, הגידנו לי. Bom dia, pessoal do Facebook. Bom dia, Ana. Paz e graça para você também. אנכי מבקש, הגידנו לי. איפה הם רואים? איפה הם Muito bem. Aqui no texto de Gálatas 5, né, tem as instruções de uma vida pelo Espírito. E eu gostaria de, né, avançar um pouquinho mais aqui, antes que a gente volte lá para o nosso estudo. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, os que pertencem a Cristo Jesus, eu pertenço a Cristo Jesus, você pertence a Cristo Jesus? Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e desejos. Ora, as obras da carne são manifestas, são mais do que conhecidas, né? O que são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor, nós podemos, né, aprender sobre todas as características do verdadeiro amor em 1 Coríntios 13. O fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, você nem precisa se preocupar, né, com as proibições da lei quando você está andando em amor. Porque Jesus disse que toda a lei se cumpre, né, neste princípio único, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E depois Jesus, ele aperfeiçoou este mandamento, né, que a gente possa amar ao próximo como ele amou. Assim como Jesus ama, nós temos que amar as pessoas para o Senhor. Só mesmo, né, quando você está cheio do Espírito, porque você está cheio do Espírito, naturalmente você vai dar estes frutos, né? Não adianta fruto, a árvore não faz força para dar fruto. Ela dá aquele fruto porque aquela é a natureza dela. E quando nós temos nova natureza, nascidos de novo de Cristo Jesus como filhos de Deus, o natural é que a gente passa a dar esses frutos que são os frutos do Espírito.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. É maravilhoso aqui para frente, você pode continuar a leitura de Gálatas 5, você vai ser muito edificado como eu fui, não é? Agora eu vou começar a leitura de Efésios e eu estou lá no livro de Jeremias, ok? Nós continuamos aí com a campanha para levar presente para as crianças lá na Índia. Não deixe de dar a sua oferta, ok? Dê a sua oferta para que a gente possa comprar um presentinho. Quando chegar lá, né, nós vamos estar com as crianças paupérrimas daquelas grandes favelas, famintas, e nós vamos estar levando a sua oferta, o seu presente até as crianças, ok? Nós agora estamos nos dias de enviar o suporte para a escola do Sanjay Camp para pagar as professoras, a cozinheira, né, comprar alimento para as crianças do Sanjay. Ok? Então, não se esqueça, né, de dar a sua oferta. E, bom, o meu WhatsApp, mais uma vez, para você que quer caminhar comigo, né, que quer estar comigo nesta viagem, é 32 991 95 9489. Se você me telefonar ou me adicionar no seu WhatsApp, eu te passo o número da conta bancária, você que deseja contribuir, deseja ofertar. Amém? De qualquer maneira, eu conto com vocês nas suas orações, com as suas orações intercessórias, tá bom? Bom, então vamos caminhar com o nosso estudo finalmente hoje, né? Vamos continuar a avançar aqui adiante. Nós estamos falando, o tema principal é a falsa adoração e o adultério. E nós vamos agora entrar, né, na parte que fala sobre abrir brechas. E eu comecei a compartilhar isso com vocês sobre Balaque, né? Balaque, rei dos Moabitas, quando ele pediu a Balaão, o profeta, que amaldiçoasse o povo de Israel. Essa narrativa está no livro de Números, no capítulo de Números, capítulo 23 e 25. Balaque é um tipo de Satanás, né? Então, ele, como Satanás, ele tinha medo do povo de Deus enquanto eles estavam louvando. Porque dessa forma, eles venciam todas as batalhas. O medo que o diabo tem da igreja, ele tenta projetar este medo em nossos sentimentos como um esquema de intimidação. Porque a arma do diabo é o medo. Na verdade, ele nos oprime, ele nos deixa coados, porque ele sabe que a hora que a gente soltar a nossa voz, que a gente aclamar, né, o nosso rei, ele está perdido. Balaão, no entanto, né, ele foi chamado para amaldiçoar, mas ele não conseguia, ele só conseguia abençoar o povo, porque o povo estava dando glórias a Deus, estava em adoração. Então, Números 23, 21 diz assim: o Senhor, seu Deus, está com ele, e no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Aqui ele estava falando de Israel, ele estava explicando para o rei Balaque que ele não conseguia amaldiçoar. Por quê? Porque Deus estava com aquele povo, no meio deles, né? Porque ele estava ouvindo as aclamações do povo, dizendo, né?
O Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei. A única solução, então, para transformar a bênção em maldição foi proposta e obteve grande sucesso, né? Obtém grande sucesso desde a queda do homem, essa mesma estratégia. Era preciso desviar aquela adoração que estava totalmente submissa a Deus. E por isso, né, para desviar aquela adoração, mulheres foram introduzidas no arraial de Israel. A intimidade e a comunhão que eram exclusivas a Jeová passou a ser dividida com as moabitas. Esse povo moabita, ele surgiu de uma relação de incesto da filha de Ló com seu pai. Lembra quando eles fugiram de Sodoma e Gomorra? E as filhas, né, abusaram do pai, cada uma delas, né, gerou um povo. Então, olha bem, este povo moabita, ele já nasceu bem, né, prostituído, bem contaminado, de uma relação sexual impura, né, de um incesto. E então, essas mulheres moabitas, elas eram cheias de demônios de sedução. E elas foram enviadas ali para o meio do exército de Israel. Números 25, 1, 2, diz assim: começou o povo a prostituir-se com as moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos deuses delas. Ou seja, quantas vezes o diabo oferece essa mesma comida, não é? Sedução, prostituição sexual, para você se envolver em atividades ilícitas, atividade sexual fora do casamento, adultério, outras coisas mais, fornicação, tudo isso, né? O diabo, ele vem sempre com este mesmo prato, com esta mesma oferta, e a pessoa cai, né? E quando, né, você aceita esta prática do sexo ilícito, é a mesma coisa que você comer e se inclinar aos deuses, né, aos demônios, aos deuses das moabitas. O que aconteceu? O pecado mata. Então a praga começou a matar no arraial de Deus. E Moisés foi interceder diante do Senhor, juntamente com o povo, para que cessasse aquela maldição. Naquele momento terrível, né, um israelita passa levando para o leito, né, bem nas barbas do povo de Israel, lá os intercessores clamando a Deus para fazer cessar a praga, e esse israelita passa levando para o leito uma midianita, né? A midianita não era uma moabita, era uma midianita, mas o povo de Moabe estava em aliança, né, com o povo de Midian. Eles estavam em aliança para destruir Israel. O nome dessa midianita era Cosbi, que significa enganadora. Ela era filha de um chefe de clã, filha de um príncipe maligno. Né? No reino do espírito correspondia a um príncipe maligno, chefe de clã. Ela veio com o espírito de engano através da contaminação sexual. E da sua relação com aquele israelita, viriam filhos, seriam gerados filhos da mistura, introduzindo outro povo com seus deuses e seus costumes em Israel. É sempre pela via do sexo que o diabo vem com a sua semente maligna. Sempre por via do sexo que ele vem para possuir os corpos dos homens, das mulheres, para gerar filhos, né, já contaminados. Por isso eu digo que a estratégia de Satanás com Eva deve ter sido esta mesma, né, de seduzi-la. Não é à toa que a palavra fala que a serpente era o animal mais belo do jardim, não é? Então, houve ali uma operação de sedução de tal maneira que Satanás conseguiu colocar a semente maligna dele no ventre de Eva, né? E juntamente ali envolveu Adão naquela mesma confusão, e eles passaram a gerar filhos da serpente, descendência da serpente, não mais descendência de Deus, né?
Então, Finéias, filho do sacerdote Arão, quando ele viu, né, aquele israelita levando aquela Cosbe, aquela midianita para o leito, ele se levantou, pegou uma lança e atravessou o casal pelo ventre. Né? A palavra diz que atravessou pelo ventre, como dizendo, ele matou a semente, né, para que ela não se reproduzisse, aquela semente maligna. E então a praga cessou. Ele matou o mal na sua raiz, né, extirpando os filhos espiritualmente amaldiçoados que eles estavam gerando através daquela prostituição cultural com os deuses dos moabitas. Sempre que havia, né, sexo ilícito, haviam demônios envolvidos. E a adoração a Baal, a Astarote, né, haviam, né, nos templos as prostitutas e os prostitutos cultuais. Bom, assim Finéias pôs fim à relação entre o povo de Israel e os espíritos malignos que habitavam corporalmente aquelas estrangeiras. Cortou, né, esta relação de Israel com os demônios. Quando os babilônios, eles fugiam dos persas, né, porque a Babilônia foi invadida pela Pérsia, eles carregaram os seus ídolos sobre os animais, enquanto eles estavam indo para o cativeiro. Você pode ver isso lá em Isaías 45, 20, 21, Isaías 46, né? É interessante que eles estavam fugindo do inimigo, tinham perdido a batalha, caíram cativos, né? E lá iam, né, carregando os ídolos sobre os animais, indo para o cativeiro e levando aqueles ídolos imprestáveis que não tinham livrado eles, né? Os seus deuses iam junto com eles para o triste destino em vez de livrá-los. Quem carrega ídolos em sua vida, e o sexo é um ídolo terrível, ok? São como burros de carga. A palavra diz que até para as próprias mulas era canseira carregar os deuses babilônicos. Mas enquanto os ídolos, eles precisam ser carregados por nós e são um peso morto, o Deus vivo, ele nos carrega nos seus braços poderosos e nos salva. Melhor é o amor de Deus do que você se entregar a práticas sexuais que, né, se tornam idolatria em sua vida, porque você substitui a sua aliança de santidade, a sua aliança com o Senhor, por alianças, né, com demônios, ok? Nós vamos para frente aqui, nós temos mais um pouquinho de tempo ainda. Bom, é uma pena, né, que o pessoal de casa que não tem, né, alguns são bem simplesinhos, eles não têm WhatsApp, né, eles vão perder este estudo, porque eu tenho que me acostumar, antes de sair de casa, ver se a rádio está no ar para que eu venha, né, mas de qualquer forma, você que está aí me acompanhando no Facebook, você está sendo edificado, amém? Então, nós vamos falar sobre ídolos do lar. Lá em Gênesis 3,19 diz assim: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Jacó estava para voltar para sua terra e ia levar Raquel, Lia e todos os seus filhos. Eles aproveitaram, né, que Labão, o pai de Lia e Raquel, tinha saído para fazer a tosquia e Jacó ia aproveitar a oportunidade para escapulir, porque o sogro dele nunca deixava ele ir embora, né? E tinha planos de Deus que ele voltasse para a terra de Canaã. Muito bem. Então, Raquel foi lá e furtou os ídolos do lar e levou junto, né? A gente sabe que por causa disso Labão ficou furioso, foi atrás deles,
Mas olha só o que Raquel fez. O que seriam esses ídolos do lar? Ídolos do lar, em hebraico, é terafim. Esse terafim que Raquel havia roubado e escondido em sua cela, na cela do cavalo, não é? Eram pequenas imagens de deusas. Dava para esconder, né, na cela do cavalo. Supostamente, essas deusas garantiam fertilidade e Raquel queria dar filhos a Jacó. Essas deusas, né, também supostamente garantiam a Jacó o direito de propriedade das terras de Labão, quando Labão morresse, né? E também Raquel pegou o ídolo, talvez porque, de alguma maneira, ela, né, ainda estava ligada àqueles deuses. Ela dependia deles, né, para propósitos religiosos e de adivinhação. Por isso ela levou esses ídolos do lar. Esse tipo de ídolo aparece na história de Mica, lá, né, em Juízes, capítulo 17, 4, vai contar a história de Mica. Diz assim: porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. Essa história é longa, você pode ler lá, mas o importante é que você saiba que essa imagem era um ídolo do lar, tá? Mica, ele havia roubado o dinheiro de sua mãe, mas diante da maldição que ela rogou sobre o ladrão, ele então decidiu devolver o dinheiro que ele havia roubado. E ela, né, a mãe, esperando neutralizar aquela maldição que ela tinha rogado sobre o filho, dedicou o dinheiro ao Senhor e ordenou que fosse feita uma imagem de escultura, que era o quê? Madeira revestida de prata. E outra de fundição, que era de prata pura. Ele fez, então, Mica fez uma casa de deuses. E quando passou por ali um levita, ele fez dele seu pai e sacerdote. E ele sustentava esse levita com roupa e comida e lhe dava um salário anual. Em Juízes 18, a palavra de Deus narra esta passagem. Lá no... Só um instantinho. No capítulo do livro de Juízes, capítulo 18, a palavra ela vai narrar que homens da tribo de Dan passaram por ali, pela propriedade de Mica, e roubaram o sacerdote de Mica e levaram esses ídolos do lar. Esses ídolos, eles ficavam normalmente em lugares bem protegidos da propriedade. Eles eram os espíritos guia da família, ou um espírito familiar, que supostamente, né, deviam proteger e não ser protegidos. As famílias ajuntavam as suas posses até poder adquirir a prata e o ouro para mandar, então, fabricar estatuetas. E erguiam um altar, que era sinal de alguma prosperidade. E aqueles ídolos, né, deveriam atrair ainda mais fertilidade e riqueza para aquela família. Então, era status ter esse ídolo do lar, né? Eram espíritos guias. Hoje, nós ainda podemos ver no Brasil capelas, nichos construídos nas fazendas, né? Que foram consagrados esses nichos, essas capelas, aos santos católicos, santos entre aspas, né? Muitas vezes, todo aquele povoado ficava sujeito à influência desse mini espírito territorial, que era o tal santo protetor, o padroeiro. E à medida que o arraial ia crescendo, uma capela era erguida, não era mais só aquele pequeno santuário, erguia uma capela maior. E, por fim, né, quando chegaram às cidades, aí esse ídolo ganhava uma praça
com a sua igreja matriz. Esse era, né, o caminho desse Espírito. Hoje, nós podemos entender pelo Espírito de Deus que este ídolo do lar, hoje, né, se você for falar o que seria este ídolo do lar, é aquilo que está bem no escondido da casa do nosso ser. Assim como, né, Mica e as pessoas que faziam esses ídolos, colocavam eles num lugar bem protegido, né? Da mesma maneira, hoje o ídolo do lar é aquilo que está bem escondido na casa do nosso ser, bem protegido pelo dono. O dono deste ídolo guarda ele como uma coisa de grande valor. É algo no qual ele deposita sua confiança para obter bênção, sucesso e felicidade. Somente a luz de Deus pode penetrar nesses cantos escuros do nosso coração para arrancar esses ídolos aos quais nos apegamos e que estão escondidos em nosso interior. Nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus para nos livrar, libertar de todo ídolo do lar, né? Que está ali oculto dentro do nosso coração. Às vezes a gente pensa, né, que estamos depositando nossa confiança no Senhor para obter a bênção, o sucesso, a felicidade, que estamos colocando toda a nossa confiança em Deus, mas, na verdade, né, estamos dando valor a algum ídolo. Estamos esperando que outra pessoa venha nos fazer feliz e não o Senhor. Estamos esperando que recursos financeiros venham nos fazer feliz e não o Senhor. E outras coisas mais. Estamos esperando que a aprovação pelas outras pessoas, a aceitação pelo homem, venha nos fazer felizes e completos, quando só a nossa aceitação em Cristo Jesus é o que nos completa. Então, o homem é terrivelmente corrupto, é tendencioso, né? Ele tende a idolatrar, a fabricar ídolos. Ok? Nós fabricamos os ídolos aí com as nossas próprias mãos. Essas estatuetas, né, madeira coberta de prata. A prata fala de salvação, né? O ídolo era fundido em prata, às vezes recoberto com ouro. Há uns dias para trás, eu passei numa praça da cidade e ali estava, já tinha um tempo que eu não via isso, né? Mulheres diante daquele nicho que tem uma estátua lá dentro, uma estatueta, né? Daquela que eles dizem ser a mãe de Deus, e nós sabemos que não é um ídolo, não é? As mulheres ali cantando, adorando, né? Realmente queimando incenso, oferecendo adoração àquela estatueta, né? Que para elas representa a mãe de Deus, quando a palavra é tão clara que a nossa adoração deve ser a Cristo Jesus e a Ele somente. Mas o interessante é que fica ali na pracinha do bairro. É um espírito territorial, né, que tenta dominar a situação espiritual naquele bairro e precisa receber adoração. E fica ali trancafiado dentro daquela caverninha que eles constroem, aquele altar, e tem um portão de ferro com cadeado, né, para proteção daquele ídolo. Ou quem sabe, né, medo que o ídolo saia correndo dali e eles não achem mais ele. Não é, né? Tá fechado o portão, não é para o ídolo sair. É para que ele não seja roubado. Então, quando elas vão oferecer adoração ao ídolo, elas vão lá com a chavinha, abre o cadeado, abre o portãozinho para o ídolo, né? Embora que o portão é só barrinhas, daria para o ídolo enxergar eles, né? Não precisaria abrir o portão, mas vai lá, abre o portãozinho. Olha a ideia dessas pessoas, para poder ficar ali adorando aquela entidade, não é?
Veja bem, então aquela entidade está ali presa ali dentro daquele lugar. Sem liberdade, não pode oferecer liberdade, não é? Muda, como todo ídolo é mudo, não fala, não é? E não protege a si mesmo, como nós vimos, né? A Babilônia foi levada cativa pela Pérsia e já ia com as suas mulas carregando seus ídolos nas mulas. Né? Ídolos que não foram capazes de livrá-los do cativeiro, eles foram, né, derrotados pelos persas. E eles carregavam aquela tralha com eles. Quantos ídolos nós ainda carregamos conosco? Tralha que nós precisamos lançar fora, jogar fora, que atrapalha a nossa confiança em Deus. Quantas crenças erradas ainda alimentamos no nosso interior, e quantas coisas erradas ainda colocamos a nossa confiança, que são ídolos do lar, são espíritos guia, espíritos familiares, não é? Que famílias inteiras estão sujeitas àqueles espíritos e você ainda não é capaz de se livrar deles. Né? Esses ídolos que vão ali, que eram da fazenda, que hoje estão na pracinha, ali na pracinha do bairro. Que história é essa? O que está fazendo aquela estátua ali na pracinha do bairro? Um ídolo, um demônio territorial tentando, né, ter influência em toda aquela área e por isso aquela estátua precisa receber adoração. Não é terrível? Mas o ídolo não se protege a si mesmo. Tem que botar lá um portãozinho, um cadeado. E como elas podem confiar num ídolo que não se garante a si mesmo? Por que ele garantiria a elas, né? Ah, não, mas aquilo ali é uma representação, né, de alguma coisa maior. Gente, não faz sentido. Não faz sentido você abrir o portãozinho e ficar diante daquela estátua ali, oferecendo adoração. Ah, mas quem está recebendo é... Entendeu? Lá no céu. Sim, é lá nas regiões celestiais, mas não é o Senhor quem está recebendo a adoração, né? É um espírito de engano, né? E o espírito de engano, ele vem trazido ali pela mulher, né? A mulher prostituta, Babilônia, sempre a mulher, a falsa igreja. A mulher, ela pode ser a verdadeira igreja, mas ela pode representar também a falsa igreja, né? A verdadeira igreja é aquela que idolatra o seu noivo, Jesus Cristo, e só a Ele oferece louvor e oferece adoração. Então, tome cuidado, peça ao Senhor, né? Eu peço, Senhor, visita o meu coração, me mostra se eu estou colocando a minha confiança em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, né? Para obter a bênção, o sucesso, a felicidade da minha vida, né? Se eu estou colocando, mostra-me, porque eu quero lançar fora este ídolo do lar. Porque Raquel, ela carregou o ídolo do lar com ela e Jacó amaldiçoou, né? Falou que se alguém tivesse carregando aquele ídolo, que morresse. E Raquel, então, caiu debaixo da maldição. Raquel morreu, né? Morreu Raquel, jovem, né? Só tinha ali, ela morreu do parto do segundo filho por causa da idolatria, né? Por causa do pecado, e o pecado gera maldição, e quando você está em pecado, a maldição vai pegar, né? E vai gerar a morte. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a gente possa lançar fora todo ídolo, por mais escondido que esteja no nosso interior, seja descartado em nome de Jesus. Amém? Queridos, fiquem na paz, a gente se vê segunda-feira, se Deus quiser, ok? וכשהלב שותק, הנשמה זועק